O TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é Políticas Públicas de Direitos Humanos e quem preparou as aulas pra gente foi a ex-ministra de Direitos Humanos, Idely Salvati. A nossa vida é cada vez mais virtual e a realidade é profundamente afetada pelo que acontece neste mundo, que às vezes até parece paralelo, né? O mundo virtual, mas ele é profundamente, né? Nosso cotidiano está profundamente atingido, né? Por esta ação aí da virtualidade. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E, infelizmente, a questão da internet, o acesso à internet, acabou com a desigualdade digital aprofundando, né, piorando a desigualdade que já era gravíssima, né, no nosso país. E tanto que cada vez mais fica difícil, né, estudar, trabalhar, interagir, alcançar, né, acessar a conhecimento, a informações para quem não tem acesso à internet. Por isso que eu tenho até brincado um pouco, né, com assim, a gente já fez programa Luz para Todos, a gente já fez o programa Água para Todos, e ao retornar, né, ao governo, nós não vamos fugir do internet para todos, né? Inclusive, eu queria aqui dizer que a pandemia, inclusive, acentuou, né, tornou assim explícita esta diferença, e como a desigualdade social, econômica, política, cultural, ela é maior, ela se agrava quando você faz, né, você segmenta, ela se agrava no caso das mulheres. É importante a gente realçar que, no caso, né, desse acréscimo da desigualdade digital, as mulheres também são profundamente prejudicadas, né? Nós temos uma pesquisa que prova, né, esta desigualdade, que ela é bastante assustadora. Desde 2005, né, tem uma pesquisa que é a TIC, né, domicílios, que é feita, né, em todo o país, é pesquisa domiciliar, portanto ela é bastante real,
E a última que nós temos foi realizada em 2019, foram lançados os dados em 2020. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do que é que essa pesquisa trouxe, tá? 26 milhões de brasileiros, né, das classes D e E, ou seja, dos mais pobres, aonde na sua maioria são mulheres, né, não têm acesso, qualquer tipo de acesso à internet, né? Se você pegar computador em casa, a classe A, 95% dos domicílios tem computador em casa, né? Na classe C, 44%, quase metade. Mas na classe D e E, onde estão concentradas, né, em boa parte, a maioria das mulheres, apenas 14% tem computador em casa. E ao não ter computador, a alternativa é o celular, né? E, obviamente, que sem o computador e com o celular, você fica com uma restrição maior, porque nem tudo, né, e nem todos da casa podem utilizar, né, com mais frequência. Tem ainda uma situação, né, que é bastante complexa, né, desta questão aí da desigualdade digital, é que na realidade urbana do Brasil, um quarto da população urbana do Brasil, que ultrapassa 35 milhões de pessoas, não tem qualquer conexão à internet. E na área rural, chega quase a metade. 47% da população rural não tem qualquer acesso à internet, né? E no caso de não ter acesso à internet, você não pode acessar aos serviços públicos, que cada vez mais utilizam mecanismos, você não pode acessar a informação, você não pode se organizar em termos de trabalho, ou seja, trabalhar por conta própria, por exemplo, né? Que a internet pode ajudar a você conseguir vender, né? Você conseguir oferecer o teu serviço, tal, nada disso pode ser feito, tá? Então, nós temos nesta desigualdade digital um dos graves problemas que afetam homens e mulheres, mas, como eu disse, quando você faz a segmentação, né, por renda, classe, né, territorialidade e tal, as mulheres acabam sendo, obviamente, profundamente afetadas. E as causas da desigualdade digital, ela é provocada por 3 fatores. Nós temos o alto custo, né, dos equipamentos e de você manter, né, o equipamento ligado, funcionando, tá, para poder utilizar. Falta de conhecimento, porque boa parte da população não sabe usar, né, os instrumentos da era digital. E nós temos um déficit de infraestrutura, porque nós estamos debatendo agora a história do 5G, mas a ampla maioria, uma boa parte dos municípios brasileiros sequer acessaram ainda ao 4G. Então, normalmente, né, esses que não acessaram são de comunidades, né, menores, comunidades mais pobres, comunidades mais afastadas. Ou seja, tudo isso vai esgarçando, né, e aprofundando a desigualdade. E é interessante, né, que às vezes até a iniciativa mais singela é boicotada. Nós tivemos agora, né, recentemente, o veto do senhor Bolsonaro a um projeto da nossa querida deputada federal Rosa Neide, né, do Mato Grosso, que foi aprovado rapidamente na Câmara e no Senado, né, foi um projeto muito ágil, até porque, como durante a pandemia ficou claro, né, que a desigualdade digital prejudicava os alunos, né, prejudicava as crianças, o projeto andou 35 bilhões para dar acesso gratuito para alunos
e para professores, né? Para os alunos, podendo permitir, né, a compra de tablets, de celulares e tal, e também, né, para os alunos da rede pública, né, vinculados ao cadastro único, comunidades indígenas, quilombolas, os professores, né, da rede estadual e municipal, que na sua ampla maioria, quase que em alguns casos totalidade, são professoras, né, mulheres, né, que atuam na educação. Nada disso pôde ser viabilizado, e esses 3,5 bilhões, né, são recursos que estão no FUST, no Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação. Portanto, é um dinheiro que está lá, que, entende, poderia estar sendo utilizado para garantir a internet, né, para as nossas crianças, as nossas escolas, as nossas professoras. Tá? Então, eu acho que esse é um tema, o direito à internet é algo que tem cada vez mais que tomar, né, proeminência nos nossos debates, nas nossas ações. E a outra questão relacionada à internet é o poder. O poder. E aqui vocês sabem, né, tanto quanto eu, que a questão dos dados, o que eles sabem da gente, de cada uma das pessoas que vivem no planeta, você acessou a qualquer instrumento, a qualquer rede, você está fornecendo os seus dados. E isto é um mercado. Os dados viraram, né? Os dados das pessoas viraram um grande negócio, e hoje tem muita gente que inclusive diz, né, que é mais, como é que eu vou dizer, mais valioso até do que o próprio petróleo e do que o ouro e de tantas outras riquezas. Porque este negócio, estes dados são vendidos, são comercializados e, pior, são instrumentalizados. As grandes plataformas, né, Facebook, Google, Twitter e tal, que armazenam estes dados, ou são hackeados, né, ou fornecem, sabe-se lá por quais acordos e conveniências, e o fim da privacidade e os algoritmos, eles acabaram sendo uma fonte também de interferência no poder. Então, nós temos aí já inúmeros casos, né, de prova inequívoca da utilização destes dados para interferir em países, em destinos, em eleições, como foi o caso, né, da questão lá do Brexit na Inglaterra, como foi a eleição do Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil, Steve Bannon e tal. E eu queria utilizar como exemplo desta utilização dos algoritmos, né, porque com o conjunto dos dados e os algoritmos, eles conseguem identificar, segmentar as pessoas, né, eles segmentam as pessoas por características de visão, de ideologia, de condição econômica, social, religiosa e tal, e as mensagens são dirigidas a partir desta segmentação, onde isto acaba fortalecendo posições, opiniões e também atuação, né, das pessoas. Então, eu queria aqui usar como exemplo algo que foi o maior movimento das mulheres no Brasil e também foi uma das maiores concentrações e mobilizações populares num processo eleitoral, que foi o movimento do Ele Não. Há 3 dias do segundo turno, o Marcos Coimbra, do Vox Populi, que vinha, né, monitorando, ele deu uma entrevista na TV 247, que ele dizia literalmente o seguinte: há 3 dias do segundo turno das eleições, que irá definir o futuro presidente do Brasil, o cenário mais provável é que as pesquisas que serão divulgadas na véspera constatem empate entre Haddad e Bolsonaro. Ou seja, 3 dias antes do segundo turno, o Marcos Coimbra, pelas pesquisas, pelo monitoramento que ele fazia, né, inclusive o tracking, né, o diário, identificava uma queda do Bolsonaro e uma subida do Haddad. Neste
neste momento, ocorreu ele não, no dia 20. Ele dá essa entrevista no dia 25, no dia 20, tinha sido, né, o ele não forte, né, do segundo turno, onde colocou, né, milhões de mulheres na rua. E, posteriormente, com o tracking dos 2 últimos dias antes do segundo turno, o Marcos Coimbra demonstra que houve um movimento voltado para mulheres evangélicas, católicas, de classe média para, né, as mais pobres, pelo WhatsApp, com robôs, com, né, disparos milionários e que utilizaram imagens distorcidas do Ele Não para colocar o voto destas mulheres contra o Haddad a favor do Bolsonaro. E foi exatamente esta migração que eles patrocinaram, organizaram a partir das redes sociais, dos algoritmos, deste poder, né, que o mundo virtual tem, né, da maneira como vem sendo utilizado, infelizmente, eles acabaram produzindo a vitória do Bolsonaro. Porque a curva era diferente. A curva era, né, o Haddad subindo, o Bolsonaro descendo, quase empatado. Quando começou os disparos, novamente, né, se separou e deu a vitória ao Bolsonaro. O Marcos Coimbra mostra isso de forma muito clara. Então, nós, mulheres, entende, fomos atingidas por este poder desvirtuado dos algoritmos e que os que instrumentalizam as redes sociais, entende, com esta visão e com este propósito, conseguem provocar. Portanto, ter direito à internet e poder enfrentar, né, e ter condições de enfrentar o poder que as grandes plataformas, as empresas, né, e os que se apropriaram dos mecanismos de utilização para os seus fins políticos, econômicos, é da hora nós aprofundarmos e debatermos nesta conjuntura brasileira. Eu sou Beate Birissá, do Coletivo Digital, e vim aqui para conversar com vocês sobre inclusão digital. Desde os anos 2000 que a gente vem no debate dessa questão. Na gestão do PT, na Prefeitura de São Paulo, ainda com a Marta Suplicy, a gente trabalhou na cidade pela criação do governo eletrônico e construímos o maior projeto de inclusão digital da América Latina. Era o programa Telecentros da Prefeitura de São Paulo. Depois que a gente saiu da prefeitura, a gente resolveu não jogar fora tudo que a gente tinha aprendido, tudo que a gente estava ensinando para as pessoas como fazer, todo esse aprendizado, e a gente montou a ONG Coletivo Digital. E vemos trabalhando com isso, com formação, com inclusão digital, com cultura e com software livre, que foi o grande ensinamento dos primeiros anos da prefeitura. Aprendemos a trabalhar com software livre, que permite auditoria, que tem na sua base a filosofia do compartilhamento e da solidariedade. Então, é com isso que a gente vem trabalhando desde aquela época, já estamos com quase 15 anos no Coletivo Digital. E aí, eu acho que vocês têm que atentar para o fato de que depois que a gente viveu essa pandemia, que a gente percebeu que ainda a gente continua com essa luta na ordem do dia. Nós estamos assim atrasados com relação ao resto do mundo, e a pandemia mostrou em quase todo lugar do nosso país a deficiência que a gente ainda tem de acesso à banda larga, de acesso à rede mundial de computadores, de habilidades e saberes com relação às novas tecnologias.
Então, essa é a nossa grande deficiência. E desde lá do ano 2000 que a gente vem trabalhando inclusão digital, acesso à internet como direito humano. A pessoa mora numa cidade, contribui com o seu trabalho, contribui com o imposto que paga e tem direito a receber inclusão digital e acesso à rede mundial de computadores como parte de uma cesta básica que ela possa ter acesso. A pandemia mostrou que essa situação está absolutamente abaixo da realidade que existe no mundo todo. Nós vimos, e aí quem principalmente pode falar disso são as mulheres, crianças que tinham que estar na escola e que as aulas foram suspensas, sendo obrigadas a entrar numa espécie de imersão digital por conta da pandemia. Só que isso aconteceu com uma pequena parcela dos estudantes, porque a grande maioria dependia do quê? De um celular que estava com a mãe trabalhadora, que tinha que pagar uma internet para conseguir dividir entre ela e todos os filhos que ela tinha na casa, para que eles pudessem ter acesso às aulas, para que eles pudessem continuar estudando. Então, depois da pandemia, de novo, voltamos praticamente lá aos começos dos anos 2000, quando a gente estava colocando na pauta das causas e dos governos a questão da inclusão digital. Então, nós temos que rediscutir tudo isso. Falar hoje em escola híbrida, em acesso à internet, em acompanhar aula online, estamos na era digital, todos estamos trabalhando de casa, isso é uma realidade para muito pouca gente. As mães que estão por esse Brasil todo sabem qual foi o esforço que ela e os seus filhos tiveram que fazer para continuarem tendo um mínimo de acesso. Então, nós temos hoje um distanciamento muito grande entre aqueles que, os pouquíssimos que tiveram direito de continuar acompanhando, com todos os prejuízos que isso ainda traz, porque a ausência de aulas presenciais realmente está dito e por aí que realmente prejudicou o desenvolvimento, o entrosamento, a socialização das crianças e adolescentes do nosso país. Mas mais do que isso, a grande maioria da população ficou afastada de qualquer acesso a direitos, a bens, mesmo a lazer, usando a internet. Então, nós temos que estar com o olho muito voltado para isso, e as mulheres do nosso país são aquelas que têm mais claro, inclusive, o como isso faz falta, porque a gente deixa de criar uma série de habilidades e saberes, de compartilhar isso com a grande maioria da população, o que deveria ser um fato, para aprofundar ainda mais a exclusão da população, aprofundando o que a gente chama de brecha digital, que é o distanciamento que as pessoas que não têm acesso acabam por ter de conhecimento, de aprendizado, de entrosamento no mundo do trabalho, de possibilidades de lazer. Tudo isso fica muito distante das populações, porque a internet hoje está praticamente em todo lugar, mas não com acesso a todas as pessoas. Um outro aspecto que eu acho que é interessante conversar com vocês é que ninguém fala, e isso tem que ser falado, o uso da tecnologia para assegurar os direitos da mulher, as possibilidades de igualdade de gênero,
para contribuir na nossa luta do dia a dia. Porque se a gente tivesse o olhar da mulher na tecnologia, eu ouvi, por exemplo, uma mãe dizendo para sua filha que se fossem as mulheres que tivessem pensado o fogão, ele seria muito mais fácil de limpar. E se a gente souber como incorporar as tecnologias para facilitar a mulher e a família no desenvolvimento das suas tarefas, isso realmente vai trazer um ganho para nós. Então, a mulher tem que hoje buscar o seu espaço na área da tecnologia, ela tem que dar o seu olhar de como o feminino pode trazer a tecnologia para o mundo mais próximo das pessoas, não só para servir as corporações, não para vender produtos, para capturar os seus dados sem a sua autorização, mas para facilitar o nosso dia a dia e permitir que as tarefas todas sejam executadas de uma forma mais simples e por qualquer pessoa que compõe o universo familiar. Isso traria para a mulher novas possibilidades, mais tempo para lazer, mais tempo para estar com seus filhos, mais tempo para desenvolver as atividades para as quais ela tem vontade, ela tem deslumbramento, ela pode estar vivendo nesse mundo para dar mais qualidade, para nos colocar mais próximos da terra, da família, dos amigos, para que o mundo do trabalho não seja sempre a gente seja sempre sectarizado, podendo desenvolver este ou aquela função, porque isto é trabalho de mulher e isto não é trabalho de mulher. Tudo é trabalho de mulher, tudo é vontade de que a mulher possa se desenvolver. E se a gente usar a tecnologia e tiver habilidade para isso, nós vamos conseguir nos liberar muito mais, nós vamos conseguir retomar direitos, brigar por eles, e estar no mundo com um olhar no final, para acabar com esta brecha digital e colocar a rede mundial de computadores a nosso serviço, a serviço das nossas lutas, a serviço da defesa dos nossos direitos, a serviço da criação de novas habilidades, para que a gente possa ganhar esse mundo com mais vigor, com mais vontade, com mais direitos, desde a hora da saída, a hora que a gente bota o pé para fora da nossa casa, sem, com isso, prejudicar o desenvolvimento dos nossos filhos, sem, com isso, prejudicar um aconchego em torno da convivência, um aconchego em torno de desenvolvimento, da chegada da gente em outros espaços, em mundos que se abrem com a tecnologia. A tecnologia tem que estar nas nossas mãos. As mulheres têm que estar nesse mundo. As mulheres têm que conquistar o seu espaço. As mulheres têm que mostrar que o seu olhar pode fazer com que a tecnologia entre no nosso mundo de forma a nos favorecer, a nos garantir novos acessos, a nos garantir direitos, a nos permitir um novo caminhar pelo mundo. Então, não se afastem da tecnologia, não deixe que ninguém diga que tecnologia não é coisa de mulher, porque é e deve ser, e vamos brigar juntos para que todos tenham um direito às suas mãos, que é estar na internet, ter habilidades para essas tecnologias e, com isso, ter mais conhecimento e poder, de forma mais vigorosa, exercer nossos direitos e conquistar novos degraus e novos espaços nesse mundo que se abre com as novas tecnologias e com acesso à rede mundial de computadores.
Espero encontrar muitas de vocês nessa briga, com essas habilidades e esparramando inclusão digital e acesso por esse país todo, porque ninguém melhor do que a mulher para saber que isso é um direito que nós não vamos deixar que tirem da nossa mão. Muito obrigado e vamos em frente. Sou Edinalva Lima, do Maranhão, sou petista há mais de 30 anos e professora da Universidade Estadual do Maranhão. A minha militância começou ainda aos 16 anos, no movimento secundarista, depois na Universidade Federal, quando eu estava fazendo faculdade, que cheguei até o DCE, e quando conheci a médica comunista Maria Aragão, com ela aprendi o que é ser feminista, o que é ser solidária. Com ela nós lutamos, aprendi a lutar por uma sociedade justa, igualitária, em que as mulheres tivessem voz, mas que também toda a sociedade pudesse ser emancipada. Foram muitas dificuldades nesses anos todos de militância, até porque abracei a causa feminista e a causa ambiental. E você sabe que uma mulher que abraça, uma mulher apaixonada, não tem como, ela cai na militância. E a minha militância vem deste tempo, e hoje, à frente da Secretaria Estadual de Mulheres do Maranhão, onde nós estamos encerrando um processo de 4 anos, com muita tranquilidade. Temos 4 mulheres que estão competindo em uma luta saudável para a continuidade do trabalho na Secretaria, e a gente sabe que um feminismo plural, interseccional, é aquele que vai mudar a realidade das mulheres do Maranhão, do Brasil, da América Latina. Acreditamos que a partir daí nós podemos inspirar outras mulheres e a estar irmanadas com os nossos irmãos homens para fazer a mudança que o Brasil precisa, que a América Latina precisa, e tirar esse genocida do poder, entregar ao povo brasileiro uma sociedade democrática, justa, com justiça social pelos trabalhadores. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã você confere a aula Humaniza Redes, a última preparada pela IDELI. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.